retórica teve aquele sentido pejorativo mesmo, de blá, blá, blá. Blá, blá, blá que os pobres de espírito compram, né? O cara fala bem, ele consegue convencer, consegue persuadir, nós não. Eu não compro essa ideia, esse discurso, né? Então, retórica tinha muito disso. Mais uma vez, eu estou falando aqui, caricaturando, estou falando do mau sentido, mas tem um bom sentido também, né? O cara é um bom professor, é um bom orador, consegue se apresentar bem, é um bom político e tal, porque não adianta também o cara ser brilhante e não ter condições de falar em público, que não vai dar. Outra profissão ele vai ter que escolher. Então, sobretudo nos cursos de direito, né, a retórica continua sendo ensinada, eu acho que até hoje é ensinada, na forma, primeiro, de oratória, quer dizer, um discurso oral, né, e nessa forma mais básica, assim, do que o que torna algum tipo de fala eficiente, por exemplo, numa situação de julgamento, num tribunal. E aí, esse indivíduo, um belga chamado Chain, escreveu esse livro, que foi um livro muito divulgado, que se chama A Nova Retórica, né? E esse livro, curiosamente também, ele demorou muito tempo para chegar nos Estados Unidos. Eu tinha falado isso em relação ao livro do Popper, também em relação a esse livro. Portanto, as primeiras manifestações sobre retórica, todo mundo ignorava solenemente. É um jurista, ele tem uma coautora também, que é convenientemente esquecida, tem um nome estranho também, Teca, uma coisa assim. Mas esse livro teve muita popularidade, foi muito lido, né? Então, o que o Perelman faz é reabilitar esse sentido aristotélico da palavra retórica. Retórica associada à lógica e à dialética, né? E todo o esforço da filosofia do direito, está falando do campo da filosofia do direito, para superar uma corrente positivista, uma doutrina, uma concepção de conhecimento que era uma concepção positivista. Então, aqui os juristas, né, voltaram a se interessar pelas questões de retórica, mas dessa vez no sentido aristotélico, quer dizer, no sentido nobre da palavra retórica. Então, é um livro eu gostei muito de ler esse livro, em que ele mostra, por exemplo, como é que a pessoa constrói os argumentos, como é que são as metáforas e as analogias estabelecidas, como é que esses argumentos devem ser construídos para obedecer às leis da lógica, como é que se conquista essa adesão do auditório, né? Uma boa parte do livro preocupado com a ideia de análise retórica. Como é que se analisa um texto, digamos um texto de um promotor, num caso qualquer particular em que alguém está sendo julgado, do ponto de vista retórico, né? Como é que ele constrói seus argumentos e tal. Então, é bem interessante esse livro. Bom, enfatiza a ideia de adesão. Então, é o seguinte, a retórica é a defesa de uma tese perante uma audiência com o propósito de conquistar a adesão dessa audiência. Mas, num sentido, vamos dizer, não banal de conquistar essa adesão. Não é conquistar a adesão porque ele fala palavras bonitas e o pobre do pessoal que está lá, então deve ser assim, se ele está falando, poxa. Não, adesão realmente de um ponto de vista racional. Consegui a adesão porque a pessoa razoável, né, entrando naquela definição, vai ser conquistada por aquela tese. Perelman faz uma distinção que às vezes a gente encontra na retórica entre persuadir e convencer. Persuadir seria fazer com que a pessoa, o auditório, chegue à mesma conclusão que você, no final do seu discurso. E convencer seria convencer do ponto de vista racional. Então, a boa retórica visaria o convencimento e não a persuasão. Por isso que a gente usa mais persuadir do que convencer. Quando a sutileza é quando a gente está usando persuadir, a gente está dizendo o cara concordou comigo, né? Simplesmente isso. E convencer, a gente está dizendo o cara realmente acompanhou o nosso raciocínio e chegou à mesma conclusão. Dá para entender isso, não? Consegui persuadir, convencer? Bom. Mas, enfim, foi um livro muito importante. Então, na economia,
Então, se desenvolveu esse programa de pesquisas retórico com bastante ênfase, como já falei. E a que tipo de corrente filosófica esse programa de pesquisa se filiou, se inspirou? Aquilo que se chama neopragmatismo, que é uma corrente que se derivou do pragmatismo, sobre o qual eu já falei. Aquilo que se chamou de pós-modernismo, que é a coisa mais indefinida possível, que é o único ponto em comum ao pós-modernismo, em todas as suas acepções, é que ele é contra o modernismo. Modernismo, do iluminismo, do racionalismo, etc. e tal. O que une esse povo é muito pouco. Une justamente essa vontade de contestar o modernismo. E a gente vai encontrar pós-modernistas em todo quanto é campo, até no campo da culinária. Então, vocês vão encontrar numa revista de culinária, na banca, vai dizer assim, desconstruir a mandioca, o gengibre. Então, essa palavra desconstruir, desconstrução, está muito relacionada ao pós-modernismo, né? E tem pós-modernismo na arte, na decoração. O que é uma sala decorada segundo o espírito pós-moderno? Tem um sofá, um grande espaço vazio, um sofá, uma mesinha com uma maçã. Isso daí é uma... Estou gozando, tem muita coisa boa produzida, mas, enfim, não pude resistir. E hermenêutica pós-moderna, associada, por exemplo, a um indivíduo chamado, do qual talvez você já tenha ouvido falar, chamado Habermas, da Escola de Frankfurt. Uma vez o Habermas, ele veio para o Brasil, é um filósofo alemão e tal, e já veio mais de uma vez. Ele veio para São Paulo, aqui na USP, ali no central da USP, ele fez um discurso, lotou. Todas as sessões dele são lotadas, com o seguinte característica. É um cara super cobra, super inteligente e tal, escreveu obras importantíssimas, em alemão, é gago, e, no entanto, todo mundo adora ele. Assim, mais do que adora, tem quase uma devoção quase mítica, sei lá, em relação a ele. Porque realmente ele foi muito importante no desenvolvimento do marxismo, por exemplo. Ele tem coisas muito interessantes e ele fala sobre retórica também, retórica no sentido de comunicação, né? Como é que deve ser a comunicação enfim, é um cara, realmente um filósofo realmente de primeira linha e muito importante, identificado com o pós-modernismo, né? Com a parte boa, vamos dizer assim, do pós-modernismo. E tem esses outros, um que recentemente saiu nos jornais, a biografia dele saiu, esse Derrida, que fala da sociedade do espetáculo, a sociedade moderna, a sociedade do espetáculo, e tem algum professor aqui, colega nosso, que gosta muito desse livro e fala sempre. Então, Stanley Fish é um crítico literário, né, que fala também sobre retórica. Foucault, também vocês conhecem, um filósofo francês também de primeira linha, né? Bom, nessa ideia, assim, a gente tem o ressurgimento do pragmatismo, né, contra a filosofia da ciência tradicional, por exemplo, o positivismo, por considerá-la fundamentalista, por buscar certeza. E, por outro lado, o pragmatismo ressurge também como uma alternativa ao relativismo do tudo vale. Enfim, não é possível cobrar nada do discurso, da ciência, ela é apenas um discurso como qualquer outro. O cientista ele tem que ser capaz de contar histórias mais ou menos convincentes. Contar bem histórias mais ou menos convincentes. Tudo isso está bem chutado aqui, eu concordo com vocês, com essa crítica que vocês estão fazendo tão veementemente. Está bem chutado, mas eu acho que depois a gente vai conseguir recuperar um pouco essas afirmações tão levianas, vamos dizer assim. Esse neopragmatismo, que é tributário do pragmatismo, o livro mais impactante dele, o livro central, é esse livro de um filósofo chamado Richard Rorty, que chama Filosofia e o Espelho da Natureza, publicado em 79. Então, esse é um filósofo ao mesmo tempo neopragmatista e pós-moderno.
Então, a ciência, para ele, é um discurso, um tipo de persuasão que deve ser examinada com os recursos da análise retórica, com os instrumentos da análise retórica. O título está dizendo a questão do livro. A ciência não é capaz de ser um espelho da realidade, ela não consegue reproduzir a realidade. Portanto, essa visão moderna, modernista, vamos dizer assim, de ciência, muito associada ao positivismo, da ciência conseguir reproduzir a realidade, essa visão está furada. Isso não é possível, é sempre uma leitura, é sempre uma interpretação. Aquilo que até nas ciências físicas, aquilo que é colocado como sendo a realidade que a gente está trazendo para dentro da ciência, na verdade é uma maneira de enxergar. Totalmente viesada, né, a partir da posição do investigador, do ponto de vista dele, dos compromissos ideológicos dele, da visão dele, das limitações dele, etc. Então, tudo é linguagem, tudo é uma maneira de dizer. Aquilo que te mostram é um experimento, concluiu isso é uma maneira de dizer isso. Tudo é linguagem e, portanto, a linguagem deve ser desconstruída. Existe uma linguagem na cozinha ou na arte. Vamos reduzir, vamos encontrar as raízes dessa linguagem, vamos desconstruir tudo que está para a gente enxergar ela na sua forma mais pura possível. Né? Então, essa ideia da desconstrução. Uma influência forte aqui, interessantemente, no neopragmatismo, é a influência do Thomas Kuhn. Né? Então, a ciência normal, o que é? Aquilo que os pesquisadores estão dizendo que são problemas significativos, que devem ser investigados. Então, o pós-modernismo define-se por oposição ao modernismo, que questiona a herança do iluminismo, inclusive, talvez sobretudo, o universo centrado na razão, invade vários campos, a ciência, a arquitetura e a arte, em geral, a literatura, etc. E aqui é possível lembrar 3 temas da filosofia clássica. Né? Então, são 3 ramos da filosofia que se ocupam, cada um deles, com um tema. O primeiro ramo é a epistemologia, que se ocupa com o conhecimento, portanto, com o que é verdadeiro. O segundo campo é o campo da ética, se ocupa daquilo que é bom. Né? Então, bom, por exemplo, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. E o terceiro campo é o campo da estética. Se vocês forem fazer filosofia, vocês vão necessariamente passar por essas 3 disciplinas que abordam esses 3 campos. Da mesma forma, um curso na ECA vai ter coisas sobre estética, fortemente, eventualmente um curso sobre o verdadeiro e o bom. Acontece que na história da filosofia, aqui contada muito superficialmente, esses 2 últimos campos, o da ética e da estética, foram perdendo a sua condição de absolutos e passaram a ser considerados dependentes da cultura e da perspectiva. Então, o que é bom não tem uma noção absoluta de bem, mas uma noção condicionada a determinada cultura e a determinada perspectiva. Então, foi isso que, nesse desenvolvimento em direção ao neopragmatismo e ao pós-modernismo, se chegou. E, da mesma forma, a estética. A estética é difícil, não se pode definir o belo em condições abstratas, gerais, válidas para todas as condições. Então, tem pesquisas, por exemplo, que identificam o que é um rosto, por exemplo, um rosto bonito. É um rosto considerado belo. Né? Então, pegam várias atrizes aí bonitas, põem lá e o que as pessoas elegem. Aí chegam a certas conclusões. Então, por exemplo, o rosto mais belo ele não tem muitos traços muito fortes. Ele é mais pasteurizado. Né? Pelo menos o consenso, né? O que a maioria das pessoas consideram. E o belo varia, a noção de belo varia com tempo, então podia ser aquelas modelos magrinhas e tal, ou não, ou podia ser as do Botero, coisas desse tipo. Então, a discussão desse tipo dizendo que essas próprias noções do que é bom e do que é belo não são independentemente de um contexto cultural, histórico, e até de uma perspectiva pessoal, de um grupo, etc. e tal, o que a pessoa considera belo. Então, as pessoas sofriam de tuberculose, fim do século XIX, pálidas e tal, são consideradas belíssimas por essa coisa toda roxa e tal. Tem grupos que vão considerar isso
um padrão de beleza, né? Então, um pouco essa discussão aí que está tendo. Com o pós-modernismo, chegou a vez do verdadeiro e, portanto, da ciência. Já tinham desconstruído a ética e a estética, agora vamos desconstruir a ciência. Esta deve ser desconstruída. E o pós-modernismo, portanto, de uma maneira geral, ele revela uma certa descrença, uma certa incredulidade em relação ao discurso da ciência. A ciência é apenas uma linguagem. Ela é uma forma de dizer. E Roth, voltando para o tema do Roth, do espelho da natureza, ele ataca a noção de que a mente humana espelha o mundo. Conhecimento é representação, ciência é discurso. Bom, então chega por enquanto de ficar passeando aí pelos outros campos. Vamos dar essa aula um pouco mais colada na economia. Vamos ver como é que esse programa de pesquisas retórico surgiu na economia. A primeira obra importante é esse que já mostrei para vocês, Conversas com Economistas, desse holandês chamado Arjo Klammer. O primeiro a ser publicado, esses dois são mais ou menos simultâneos. Um texto do Pércio Arida, que eu deixei no Xerox para vocês, que é super interessante, eu vou fazer referências a ele na aula, que se chama A História do Pensamento Econômico como Teoria e como Retórica. Tá? Esse vocês encontram nesses livros do Zé Márcio Rego, vocês encontram também uma versão é a mesma que vai estar no Xerox. E também no ano de 83, a publicação do primeiro artigo do McCloskey chamado The Rhetoric of Economics. Antes que eu seja obrigada a revelar esse segredo de Polichinelo, porque todo mundo já sabe, McCloskey é conhecido porque mudou de sexo. Era Donald e passou, hoje em dia, uma mulher, já veio aqui como homem e como mulher, chamada Deirdre McCloskey. Então, fez uma cirurgia de mudança de sexo. Tá? E tem livro na biblioteca, além desse, como homem, de microeconomia. Era professor de microeconomia, um manualzinho lá que vocês vão encontrar do Donald na biblioteca. Eu já conheci nas duas condições, como homem e como mulher. E a transformação é uma coisa impressionante. Então, vou voltar já na parte mais importante do trabalho dele, que evidentemente não é essa mudança de sexo. Bom, o que esse holandês Arjo Klammer disse? Ele fez uma série de entrevistas com novos clássicos, então Lucas, Sargent, Townsend, e opositores dos novos clássicos. Ali, naquele momento, era a grande discussão. Tobin, Modigliani, Solow, Blinder, Taylor, Bruno, Gordon e Rappin, sobre a controvérsia na macro. Né? Então, ele fez eram novos clássicos, e ele fazia esse tipo de pergunta. Por que você escolheu economia? Quais os professores que foram mais importantes na sua formação? Você gostava de matemática? O que você achava do Keynes? Ou o que você acha do Keynes? Novos clássicos, de fato, são essa revolução? Você considera que os novos clássicos, que perguntava para o Lucas, você considera que essa sua abordagem, que pode ser aproximada da abordagem de fulano Beltrano, é uma revolução no campo da economia e tal? Então, esse tipo de perguntas. Então, o que o livro faz é dar as respostas, simplesmente reproduzir as entrevistas que foram feitas, e é interessante por isso. E no fim ele faz uma apresentação e no fim ele faz uma conclusão. E a grande conclusão dele, algumas interpretações, natureza incerta e controvertida da pesquisa empírica na economia. Não havia consenso quanto qual seria o método correto, a maneira correta de testar a teoria. De uma maneira geral, ele encontrou, mesmo entre os mais heterodoxos, um fascínio por modelos que ele chamou de limpos e elegantes, sobretudo entre os economistas mais jovens. O que ele descobriu? Para a gente, é claro que é assim, né? Vocês diriam, mas isso foi em 80, no começo dos anos 80, e estava muito claro isso daí, tanto que depois ele foi estudar os doutorandos, né? E nos doutorandos ele encontrou esse padrão ainda mais. Quer dizer, os caras têm desconfiança em relação a um discurso mais verbal, daquele dos antigos, né? Blá, 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 bereré, 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 mas tá bom, formaliza isso, mostra numa equação, reduz isso
Reduz não, coloca isso num sistema de equações para eu entender. E a principal conclusão, talvez seja essa última aí, há um sério problema de comunicação entre os diferentes programas de pesquisa. Então ele diz, olha, um diálogo típico de um economista é assim, tem as piadas dos psicólogos, com os psicanalistas, quando eles se encontram no elevador, vamos dizer, você está bem e eu, né? E tem a piada dos economistas, que tipo de diálogo que eles têm. Então, o diálogo dos economistas é desse tipo. Um passa pelo outro e fala assim, oi, tudo bem, legal, eu fui a Grantchester hoje. O outro fala assim, engraçado, eu não. É isso. Esse é o diálogo, ou seja, é uma falta de diálogo total, né? E aí ele interpreta por aí, enfim, chega a essa conclusão, dizendo assim, ó, vai ser difícil conseguir alguma espécie de acordo nesse pessoal, porque eles não se entendem, eles não dialogam. Não é que eles não se entendem, eles nem fazem um esforço para se compreender, eles não conversam. Por isso que o livro chama Conversas com Economistas. Ele conversou, os caras não necessariamente conversavam, muito menos entre si. Bom, aí o segundo texto, a primeira versão de 83, esse texto que eu pus no Xerox já foi revisto pelo próprio autor. Então, esse indivíduo chamado Pércio Arida, vocês já devem ter ouvido falar, certo? Chegou a ser presidente do Banco Central, hoje em dia um economista bem sucedido aí no mercado financeiro, isso é, enfim. E ele escreveu esse livro enquanto ele estava estudando, se não me engano, no MIT, para fazer, esse livro não, esse artigo, é um ensaio, para fazer o seu, no seu doutorado. E falava sobre retórica. E engraçado que saiu no mesmo ano que o primeiro artigo da McCloskey sobre retórica. Mas os dois não se conversaram, né? Nenhum sabia da existência do outro. Evidentemente, o Pércio soube da existência da McCloskey, mais conhecida, mas a McCloskey veio a saber disso, acho que em 95, que a gente contou desse artigo e pediu para mandar, então eu mandei em português, enfim, deu uma espiada. Aí vocês vão dizer, bom, então você está levantando aí uma suspeita de fraude, alguém copiou de alguém? Não, porque ambos falam sobre retórica, ambos publicaram no mesmo ano. Acontece que, quando você lê, são duas coisas completamente diferentes. Minha hipótese é que os dois participaram de congressos nos Estados Unidos, onde essas questões vieram à tona. Portanto, por isso que a ideia surgiu ao mesmo tempo nos dois. Bom, no caso do Arida, a primeira versão desse artigo, a de 83, foi um pequeno, era xerocado, sei lá, era um folheto, né? E que ele divulgou na PUC do Rio de Janeiro, onde ele era professor. Depois, isso foi em 83, em 84 ele reviu aquele artigo de alguma maneira, escreveu uma segunda versão, né? E isso circulou muito e fez muito sucesso, até hoje faz sucesso. Até hoje vocês vão encontrar professores aqui, que não eu, mencionando esse artigo. Esse artigo é realmente bastante impactante. Bom, então como é que ele começa esse artigo? Dizendo que os estudos sobre retórica na economia, retórica definida como arte de convencer e persuadir, estão na moda nas ciências sociais em geral, inclusive ciência jurídica. Mas na economia, por exigência interna da própria disciplina, vamos dizer assim. Porque na economia, os antecedentes na história do pensamento econômico são muito poucos, né? Então a gente tem do Adam Smith, é claro que foi professor de retórica, na comemoração aí dos 200 anos da riqueza das nações, vários trabalhos do Smith foram recuperados e publicados, tem uma edição aí importante, e nesses trabalhos tem essas Lectures on Rhetoric do Smith, então, enfim, é uma preocupação importante, quase indissociável do papel dele como professor de economia propriamente dita. O Marshall também teve um livro autobiográfico chamado Memorials, que Pigou editou e que também tinha uma preocupação, revela uma grande preocupação com retórica. Vocês sabem que Marshall, por exemplo, tem uma discussão sobre se deve usar matemática na economia,
enfim, o tipo de matemática, de economia que ele faz é menos matemática do que outros colegas que cobravam essa coisa, e ele tem uma discussão a respeito disso. E principalmente o livro do Keynes, My Early Beliefs. Né? Então, todos esses livros, de uma maneira geral, falam nas questões de retórica, mas só que são movimentos isolados. Não existe uma tradição de pesquisa, não existia uma tradição de pesquisa nessa área. Caminhando aí para a conclusão, só mais, vamos dizer, introduzir esse slide aqui, que é um slide extremamente importante. Arida distingue dois modelos dentro da história do pensamento econômico e da teoria econômica. Um modelo que ele chama de hard science e um modelo que ele chama de soft science. Tradução, hard science, hard science, ciência dura, né? Então, aqueles que enxergam a economia como uma ciência dura. Soft science, ciência macia. Acho mais difícil achar uma tradução adequada aqui para o que ele está dizendo. Nesse modelo soft science, HPE e teoria se confundem e o importante para aprender economia é ler os clássicos. No modelo hard science, que é uma invenção do pós-guerra, o conhecimento na área de economia avança e o que você tem que ler são coisas bem mais recentes do que os clássicos. Os textos rapidamente perdem a sua atualidade e há um processo de superação dos problemas ou dos erros, de tal forma que, para você conhecer economia, você tem que conhecer aquilo que o que foi mais recentemente publicado, evidentemente com um certo crivo de qualidade aí. Então, todo o artigo dele é desenvolvido confrontando esses dois modelos aí. Na versão de 83 desse artigo, ele chamou o hard science de modelo norte-americano e o soft science de modelo europeu. Depois ele achou que recebeu críticas por isso e mudou os nomes para isso. Vocês com certeza, nós vamos parar por aqui, mas vocês com certeza têm uma noção desses dois modelos, desses dois tipos de abordagem como estudante de economia. Tem gente que tem mais uma inclinação para o um e gente que tem mais uma inclinação para o dois, e essa discussão é interessante. Nós vamos parar por aqui, nós retomamos na próxima aula ainda com a questão da retórica.